Estou aqui de volta para trazer uma aula muito legal para a gente hoje. E a gente vem com a segunda parte do modernismo no Brasil. A segunda parte do modernismo no Brasil aconteceu na década de 30. Por isso também ela é conhecida como geração de 30. E por que eu vim assim toda de nordestina? Porque basicamente a geração de 30 é representativa do Nordeste brasileiro, tá? Para que a gente venha conhecer bastante sobre essa temática, vamos acompanhar o vídeo, vamos acompanhar o slide aqui comigo, tá ok? Então, pessoal, a geração de 30, ela se divide em dois grandes núcleos, a poesia e a prosa, tá? Nós vamos começar a estudar a poesia, pessoal. A poesia vai se destacar três grandes nomes, que é Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, na poesia, os autores, aliás, eles vêm cantar nos seus versos uma época de grande angústia. É um tempo em que os poetas se perguntam o que fazer, como fazer arte num mundo em que as pessoas eram explodidas por bombas, tá? O primeiro grande nome da geração de 30 na poesia é Cecília Meirelles, tá? Cecília Meirelles, ela foi muito importante porque ela foi a primeira criadora da biblioteca infantil no Brasil, né? Ela foi professora, foi jornalista, tá? E a Cecília tem na sua poesia características totalmente intimistas, efêmeras, tá? Reflexivas, com forte influência. A Cecília ela vai trazer fortes influências psicanalistas, com foco na temática social. Mas, acima de tudo, pessoal, a autora traz uma maior preocupação em compreender a alma humana, tá? Então, fiquem atentos a isso. Os poemas de Cecília vão revelar uma intensa melancolia. Seus temas são a morte, a finitude dos seres, a vida transitória e a efemeridade. Das obras da Cecília de maior relevância pode ser considerado o Romanceiro da Inconfidência, tá? Esse Romanceiro da Inconfidência, ele traz características históricas e vale muito a pena a gente tirar um tempo e estudar sobre isso, tá? A gente vai conhecer um pouquinho um dos caras mais cobrados no Enem, né? Que é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele é um dos pontos mais cobrados no Enem. Então, vamos estar atentos aí ao estudo desse poeta. Carlos Drummond, ele foi prosador e poeta. Ele construiu seus eixos temáticos a partir da banalidade do que é o mundo, né? O que é de toda a gente, a infância perdida, o aprendizado pela dor, a saudade, o susto de viver, a dor do mundo, o gesto simples, a paisagem, tudo era inspiração para Carlos Drummond de Andrade. Ele publicou cerca de 50 livros e sua obra se divide em três vertentes, tá? A primeira vertente, nomeada por ele mesmo, ele diz que a primeira vertente é Eu Maior que o Mundo, inicia-se com a publicação do livro Alguma Poesia, né, publicado em 1930. Nele aparece o humor corrosivo, o poema piada, a ironia, a simplicidade de viver. A segunda fase do Drummond, ele designou como Eu Menor que o Mundo, né? Inicia-se com a publicação do livro Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Nessas obras, o eu lírico se sente menor que o mundo, né? Depois, a terceira fase do Drummond, ele designou como Eu igual ao mundo. O poeta reconhece-se como igual aos outros humanos. Os poemas dessa fase apresentam uma especulação filosófica, muitas vezes evidenciando o desencanto com a existência, tá? A gente pode considerar assim o Drummond como o nosso poeta filosófico, tá? É um cara que abordou em todos os temas,
qualquer tema que você quer ler um poema e analisar o comportamento humano, você pode procurar o Drummond, você encontra ele escrevendo sobre várias temáticas. E aí a gente tem o terceiro grande nome deste ciclo, né, que é Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele foi filho de músicos, né? A mãe era violinista e o pai era pianista. O poeta desde muito cedo participou das reuniões, né? Ele compôs cerca de 300 músicas. Inclusive ele fez um disco para criança, cujo título é Arca de Noé. Ele foi poeta, foi advogado, foi diplomata nos Estados Unidos, na França, na Itália. Só que na volta ele foi caçado pelo governo militar, acusado de não trabalhar como devia e de participar a despeito do cargo da boemia no Rio de Janeiro. Foi exonerado pelo Itamaraty a bem do serviço público, pessoal, acreditem nisso, né? A obra de Vinícius pode ser dividida também em dois grandes momentos. No princípio, Vinícius começa a escrever trazendo temáticas totalmente voltada para o misticismo. Ele faz mais parte ali do grupo da Cecília Meirelles, né? Ele traz temáticas sugestivas, misteriosas, com sentimentos experimentados pela alma. Já a segunda fase do Vinícius, ele traz uma poesia mais viril, né? Envolvida com o cotidiano, onde se destacou os grandes dramas sociais. Na segunda fase de Vinícius, nós podemos encontrar o poema Rosa de Hiroshima, trazendo ali as consequências da bomba atômica, né? Quando a gente lê Rosa de Hiroshima, a gente percebe ali o drama humano, né? Naquele momento, a gente percebe ali um grande drama vivido pela sociedade daquele tempo. Também a gente pode ver outro poema de Vinícius, Operário em Construção, trazendo ali também os problemas sociais, tá ok? Então a gente fecha aqui o romance, aliás, a gente termina aqui com a poesia da geração de 30, tá? E aí a gente chega aqui na geração de 30, na prosa, né? Eu posso dizer para vocês que foi um momento muito marcante na história do Brasil, tá? E a gente vai ver aqui que o Brasil, ou o mundo inteiro, vivia uma série de transformações, né? Provocada pela crise de 29, o mundo estava mergulhado em crises econômicas, sociais e políticas, né? No Brasil ocorria a Revolução de 30, o golpe de Estado, o início da Era Vargas, né? E durante esse tempo da geração de 30, que surge o romance de 30, não é? Vai surgir um grupo de poetas, no caso, em sua maioria, são nordestinos, né? A gente vai destacar 5 grandes nomes aqui nesse estudo: Raquel de Queiroz, José Lins, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo, né? E dos 5, pessoal, só um não é nordestino e só um não vai escrever sobre a terra e o povo do Nordeste, né? Então, assim, por isso eu vim hoje vestido de nordestina aqui, muito característica mesmo, para que a gente evidenciasse bastante a segunda geração modernista na prosa, tá? Então, a prosa de 30, ela vai trazer uma forte denúncia da miséria e da desigualdade dentro da sociedade brasileira, tá? Aqui nós vamos perceber que esses escritores nordestinos estão politicamente engajados com as questões sociais vividas pelo Brasil naquele momento, tá? E a gente começa o nosso estudo com a Raquel de Queiroz, né? A Raquel de Queiroz, ela foi uma importante escritora brasileira do século XX. Ela desponta no cenário nacional brasileiro com apenas 20 anos e ela publica seu primeiro livro, O 15, livro muito representante da literatura brasileira, aliás, um clássico da literatura brasileira. O 15 aborda a triste realidade dos retirantes nordestinos, né, daquele momento.
sertão do Ceará, a cidade de Quixadá, tá? A Raquel de Queiroz, ela é dona de uma linguagem muito real, enxuta, ela traz um engajamento admirável. Na época, Raquel de Queiroz, ela conseguiu surpreender até mesmo os outros poetas daquele momento, que chegaram a pensar que seria um homem, usando o pseudônimo de Raquel. O 15, ele foi premiado pela Fundação Graça Aranha, e na ida ao Rio de Janeiro para receber o prêmio, Raquel vai ter contato com os integrantes do Partido Comunista e inicia ali as atividades de militância política, o que a levou à prisão por 2 anos. A censura do seu livro João Miguel, pelo próprio partido, fez com que Raquel se desvinculasse, né, do Partido Comunista. Com a chegada do Estado Novo, seus livros e de outros escritores como Graciliano, Jorge Amado, foram queimados sob a acusação de serem revolucionários. A gente não pode esquecer que a Raquel de Queiroz, ela foi a primeira mulher a se destacar no cenário nacional, foi a primeira mulher a escrever prosa e foi a primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, tá? Ao longo de sua vida, Raquel escreveu várias obras muito interessantes, tá? Aqui a gente vai conhecer um pouquinho do Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, ele é considerado um dos mais importantes escritores modernos do romance brasileiro. Ele é nordestino de Alagoas, escreveu romances como Caeté, São Bernardo, Vidas Secas, tá? Suas obras pertencem ao romance regionalista. Ele traz um estilo seco, conciso e sintético. O autor deixa de lado o sentimentalismo a favor da objetividade e clareza. Seu estilo seco, frio e enxuto e impessoal aproxima-se ao estilo de Machado de Assis. Assim como José Lins, Graciliano vai descrever os chicos e as paisagens do Nordeste, evocando seus problemas. Suas principais obras são São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, mostram um perfil psicológico e sociopolítico, que nos indica uma versão crítica dos rumos que a sociedade moderna tomava naquele tempo. Então é muito importante que a gente tire um tempo para estudar Graciliano Ramos. Esse autor ele é muito cobrado também nos exames vestibulares e no Enem, tá? A gente vai estudar um pouquinho da história de Jorge Amado, também o nordestino, né? O nordestino arretado, baiano. Ele foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros. Também filiou-se no início do século ao Partido Comunista. Com 14 anos, ele já estava ali iniciando a sua vida literária. Ele fundou a Academia dos Rebeldes, né? Grupo de jovens que desempenhou importante papel na literatura moderna. Em 1930, ele muda-se para o Rio de Janeiro para cursar Direito, tornou-se jornalista e envolveu-se com o Partido Comunista. Em 1945, ele foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista, criou a lei que dá direito à liberdade religiosa. Olha, isso é muito importante, né? Suas obras tratam essencialmente das raízes brasileiras, são temas constantes nas obras de Jorge: a injustiça social, o folclore, a política, as crenças, as tradições e a sensualidade do povo brasileiro. Por conta do envolvimento com o Partido Comunista, Jorge Amado teve que viver exilado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Durante o exílio na União Soviética, ele foi vigiado até mesmo pela CIA. Em 1958, Jorge Amado ele vai ser traído pelo Partido Comunista, o que vai causar uma desilusão política no autor, e a partir dali ele vai publicar agora uma nova forma de escrever, né? Ele vai apresentar ali agora os romances que a gente chama de crônica de costume. E em 1958 ele publica o seu primeiro grande livro de crônica de costumes, que foi Gabriela Cravo e Canela, marcando a mudança na produção literária do autor.
que até então abordava temas sociais. Nessa segunda fase das crônicas de costume, marcada por tipos populares, corresponde às mulheres e à sensualidade dessas mulheres. Jorge Amado ainda publicou Dona Flor e seus dois maridos, Teresa Batista, tá? Tieta do Agreste, tá ok, pessoal? Agora vamos para outro grande autor da literatura brasileira, José Lins. Esse cara teve obras brilhantes. As obras de José Lins se destacaram como romance regionalista. Sua primeira obra é O Menino do Engenho, que abriu o caminho para uma vasta produção literária. Suas obras destacam tipos e costumes da região Nordeste. O autor não se aprofunda na análise psicológica de seus personagens. No entanto, são incomuns, fortes e reais. Seus textos exaltam os sentimentos pessoais, fazendo uso de uma linguagem cheia de regionalismo. Dentre suas obras, podemos destacar a mais importante delas, que foi Fogo Morto. Tá? Fogo Morto é considerada a mais significativa. Seu enredo mostra o declínio dos engenhos de cana-de-açúcar nordestino e traça um amplo perfil das figuras decadentes que giravam em torno dessa atividade econômica. As obras de José Lins, elas se confundem às vezes porque parecem autobiográficas, né? Pela forte vivência que o autor teve da sua criação, porque ele foi criado na fazenda de seu avô materno, né? E ele teve essa vivência muito forte com os engenhos, com os ex-escravos, com tudo que ele escreve parece muito real, tá? Então é um autor assim admirável e que vale muito a pena a gente estudar mais profundamente as suas raízes, tá? E chegamos no nosso último desse ciclo, que é Érico Veríssimo, tá? Érico Veríssimo, como eu disse para vocês, ele é o único do grupo que não é nordestino, tá? Érico Veríssimo, ele estreou na literatura brasileira em 1947. A sua obra-prima é a trilogia O Tempo e o Vento. A ideia inicial do escritor era reunir 20 anos de história do Rio Grande do Sul, né? Reunir de 1745 a 1945 em um único volume. Porém, ele acaba escrevendo 3 volumes. O primeiro se deu o nome de O Continente, que marca o momento mais importante da obra dele. O segundo livro dessa trilogia é O Retrato, e a terceira ele deu o nome de O Arquipélago. Ele estreou na literatura com a obra Olhai os Lírios do Campo, né? Como eu disse para vocês, ele é do Rio Grande do Sul, filho de uma família rica e tradicional. Com 13 anos ele já era leitor ávido de Luiz de Azevedo, de Joaquim Manuel de Macedo. Ele não se formou, né? Ele trabalhou no Banco Nacional, ele tornou-se sócio de uma farmácia e ele também dava aulas de literatura e de inglês. Em 1930, ele se mudou para Porto Alegre, desculpe, e ingressou no trabalho na revista O Globo, onde conviveu com escritores renomados, né? Como Graciliano, como Jorge Amado, tá? E ele escreveu também um romance muito interessante chamado Clarissa, onde ele traça o perfil psicológico de uma adolescente e os caminhos cruzados de um romance de análise social. Então, pessoal, a gente fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Eu espero também que vocês estejam curtindo São João, embora que sozinho em casa, tá? Mas eu quero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando esta... Acabou.